O que eu vou escrever aqui vai chocar muita gente. Como estou deitado em um local, quem sabe, por ameaças de um psicomaníaco depressivo, usuário de medicamentos controlados, álcool e droga, então estou aqui nesse momento para não sofrer nenhuma lesão ou até perder essa vida que já foi salva muitas vezes pela misericórdia de Deus e de algumas outras energias, espíritos, companheiros, entidades. Hoje eu estava muito feliz, comprei 30 cocos, comprei essa quantidade porque assim o rapaz entrega. Estava super animado, fiz minha musculação em casa com os pesos que eu mesmo fiz. Depois fui trabalhar no meu trailer de caldo de cana, que fica na Benedito Ribeiro dos Santos, quadra 12, ao lado da Mancha Verde. Estava muito feliz, pois como eu trabalho no sol, muitas vezes o caldo de cana não estava saindo. Aí levei bastante gelo, levei os cocos, a aceitação foi boa, o pessoal gostou da qualidade do coco e da quantidade. Como lá não tem banheiro, peguei o carro que é da minha mãe e parei em frente à minha casa para fazer minhas necessidades, somente urinar. Confesso que parei errado em cima da calçada, mas nessa rua aqui todo mundo para na contramão. Sei que estou errado, isso não justifica parar em cima da calçada. O meu pai, ele é psicomaníaco depressivo, foi internado várias vezes. Quando nós estávamos em bares juntos, na época que eu bebia, ele me amaldiçoava, falava mal de mim na minha frente para várias pessoas. Sempre foi mentiroso, inventava mentiras quando minha mãe estava grávida. Ele saiu do serviço, pediu a conta falando para todo mundo que tinha ganhado na Mega Sena e que não iria precisar mais trabalhar. Minha mãe foi lá, falou que ele estava louco, pediu para não mandar ele embora e ele foi internado mais uma vez. Sempre fui um garoto arteiro e quando acumulava as artes, minha mãe contava para ele e ele mandava eu entrar no quarto, tirar a roupa, ficar pelado, surrava muito, com 5, 6 anos. Ficava morrendo de medo, pois ele sempre foi forte, trabalhou de saqueiro, carregando saco de batata, tinha muita força. Lembro que um dia eu fui mostrar para ele que eu estava aprendendo a ler. Eu acredito que era na segunda ou terceira série. Ele não me deu a mínima atenção. Um dia eu fui mostrar para ele que se eu levantasse as pálpebras com o dedo aparecia a bola do olho. Ele falou assim para mim que tudo que eu estava descobrindo ele já sabia. Fazia tempo. Eu sempre cresci como sendo uma ovelha da família, como sendo um monstro, como sempre tentei defender minha mãe e meu pai. Meu pai ficava muito louco, ameaçava minha mãe, falando que a qualquer momento talvez ele poderia fazer algo mais, pois ele tem histórico de psicomaníaco depressivo e minha mãe foi levando esse casamento com medo, com amargura, com tristeza. A melhor coisa que meu irmão fez foi financiar um apartamento com uma mulher dele e sair de casa, pois moramos em 3 e os 3 têm problemas. Minha mãe tem doenças, meu pai é psicomaníaco depressivo e eu sou adicto. 5 anos sem drogas e 2 anos sem álcool. Mas acabei desenvolvendo anorexia emocional, que estou tratando. Um tempo atrás estava passando por muito nervoso também, mas fazendo tratamento, frequentando psiquiatra e medicações, buscando a Deus, fui melhorando bastante. Meu pai estava muito nervoso, falando um monte de coisa, colocando para fora coisas que ele não gostava de mim. Eu não peço R$1 para ele e não aceito nenhum real deles. Gasto bastante com o mercado para nossa alimentação.
Hoje ele falou barbaridades para mim e chegou um amigo meu para fazer orçamento e ele começou a falar muito mal de mim para esse meu amigo. Começamos a discutir feio. Ele começou a atacar toda na minha cara. E o que ele fez por mim? Falou que eu era sugador, sendo que ele que pega os meus produtos de vendas e eu não falo nada. A discussão começou a ficar acalorada. Ele me ameaçou, falou para que ele. Aí eu falei para ele pegar uma barra de ferro e me bater na minha cabeça. Ele me chamou de terrorista, falou para o colega meu tomar cuidado comigo. Nunca roubei ele nem minha mãe. Levo minha mãe no médico em tudo que ela precisa. Eu sempre estou disponível. Tudo que ela pede eu faço para ela. Sinto falta de ter um amor, de ser amado. Fui numa igreja domingo pela primeira vez. Naquela igreja o pastor perguntou alguém que iria dar o testemunho. Eu ergui a mão e falei que eu estava jejuando, pois estava pedindo a Deus tirar todo o mal do meu caminho e pedindo forças. E Deus está me dando forças e paciência para conseguir passar por todas as dificuldades. Um homem me abraçou e começou a orar por mim. Naquele momento comecei a chorar muito. O bispo da igreja recebeu a revelação, falou assim que quando estava falando sobre Paulo, que era machão, que muitos viviam como brabo, estúpido, e depois ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele disse que eu iria ser um profeta de Deus para eu marcar aquela data, e eu marquei. Ele disse muitas vezes e passei por muitas dificuldades que eu achava que não tinha mais jeito, que ninguém me ama, que eu sou um monstro. Tentei me matar umas 3 vezes, 4 vezes. Ele disse que está chegando a hora que Deus não esqueceu de mim. Confesso que muitas vezes sinto falta de coisas tão simples como assistir um filme com alguém, tomar um sorvete, dar um abraço bem forte, bem gostoso de uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta. Eu chorei tanto naquela igreja. A minha mãe, ela é doente e as pessoas ficam ligando na minha casa para falar que os parentes estão doentes. Esses dias tiveram um parente que teve AVC. Foi no dia do meu aniversário. A minha mãe ficou chorando praticamente o dia inteiro. Os parentes ligam para fazer notícias, para passar notícias ruins de pessoas que estão do outro lado do mundo. A minha mãe sofre por isso. Chamei ela para ir na igreja comigo, mas ela dificilmente vai. Tenho uma raiva de pessoas que ficam ligando, trazendo problemas para minha mãe, problemas de pessoas que nunca vieram aqui nos visitar e perguntar se estávamos precisando de um saco de arroz, mas para ligar e ficar colocando. Mas para ligar e ficar falando de doenças, ficar falando de fulano, está mal, tem um monte. Minha mãe se envolveu em uma confusão onde o meu tio tinha uma amante e a minha mãe tinha bastante amizade com a mulher do meu tio. Minha mãe sofreu muito com isso, pois a minha tia ficava pressionando minha mãe para saber sobre todos os detalhes que acontecia. Esse casal só trouxe confusão e tristeza na vida da gente. Mas na vida da minha mãe.
mãe está doente e esses dias eu discuti com meu tio, pois ele veio com o caminhão, buzinou bem alto. Falei para ele que a minha mãe está com problema no coração, para ele não ficar assustando a minha mãe com a buzina. Um dia ele pegou e fez uma brincadeira, passou, buzinou e quase me atropelou no meio da rua para fazer esse tipo de brincadeira. Não sou nenhum santo, mas tento defender minha família com unhas e dentes. Estou visto como um monstro. Muitas pessoas querem a minha morte. Não sei até quando vou permanecer aqui. Nesse momento estou dormindo fora de casa, pois como meu quarto não tem tranca a porta, e não confio no meu pai, pois ele saiu para beber. Minha mãe chamou o Uber para ele sair beber. Se você me conhece, se você já me viu, acompanha meus vídeos, ore por mim, peço para Deus me dar força, dar paz e sabedoria.